Muito bem. Boa tarde com Jesus. Nós vamos iniciar então nosso trabalho dessa tarde. Vamos nos colocar de pé. Irmão Abimael, faz aqui a oração para a gente, para começar. Deus amado, Pai Celestial, viemos aqui essa tarde, Senhor, para ser abençoados com mais uma escola dos jovens, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, aumentar a nossa percepção, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e que possamos, Senhor, colocar nas nossas vidas, Senhor, para que possamos prosseguir todos juntos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe os irmãos que estão por chegar e que nos dê um ótimo início de escola dos jovens, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, obrigado. Então nós vamos cantar, né? Irmão Josué vai nos dar o apoio aqui nessa parte. Vamos cantar aqui uns corinhos, uns 2, 3 hinos aqui para nós darmos então início a esse companheirismo. Lembrando que os irmãos que porventura já estão conosco através da internet, nós temos aquele endereço, né, aquele número no qual você participa diretamente ao vivo conosco. Depois, irmão Abel, os irmãos estão aí na técnica, põe aquele número de volta aí para a gente passar para os irmãos que estão conosco, para que possam participar conosco desse trabalho. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos começar cantando aqui uns corinhos para ficar mais fácil, né? De todo mundo sabe. O corinho de número 4. Maravilhoso é Cristo. Um ré maior aí que eu dou. Maravilhoso é Cristo e incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Mais uma vez agora, só vocês. Incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, Ele é pra mim. Mais forte. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Amém? Amém. Vamos cantar.
Mais um corinho. Esse, deixa eu ver. E mesma nota. 28. Esse aqui é fácil, todo mundo sabe. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Bem forte. Eu quero mais sua presença. Eu quero mais do seu viver. Bem forte agora. Aleluia. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Vamos cantar mais um, e o povo ainda está vindo de lá para cá, tá pegando os ônibus, e é uma coisa meio... Vamos cantar aqui um hino que todo mundo sabe, esse hino que todo mundo sabe. Longe do Senhor andava, 240, Ré maior. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Todos. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te
ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Amém. Aleluia. Muito bem, irmãos. Vamos agora nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura de uma escritura que está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 21 ao 23. Bom, Francisco, faz aqui a leitura para a gente, por favor. Vamos ver se esse aqui serve para o senhor. Veja aí. Ele é pequeno. Dá? Ali. Coríntios, 1 Coríntios 1. 21 ao 23. Boa tarde, ouvintes. Vamos à leitura. Amém. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Poder sentar-nos. Então, muito bem, nós estamos fazendo, no nosso companheirismo, né? Estamos fazendo o estudo das eras. Mas agora, no período do encontro, nós demos um intervalo, né? Para, como ovelhas que somos, nós ruminarmos, mastigarmos mais, né?
esse alimento maravilhoso que nós tivemos durante o encontro. E essa escritura aqui, ela chama atenção para isso. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então o mundo conhece a Deus por sua sabedoria, seu entendimento próprio, mas não pelo entendimento de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura que para muitos é sair do norte do país ou do sul do país para participar de uma reunião. Mas para nós é provisão de Deus, é o cuidado de Deus para com sua noiva. E nós vamos fazer assim então, dar continuidade a o que nós recebemos durante o encontro. Alguns destaques, não é? Há algumas observações, revermos alguns flashes e assim extrairmos ainda mais os nutrientes deste grande encontro que tivemos, que é o que alimenta realmente os eleitos. Então, irmão Abel tem preparado já aí algumas coisas, né? Vamos passar aqui para o irmão Abel, que ele vai dar continuidade aqui conosco. Cadê aquele outro? Aqui, deixa eu pegar o outro, fica melhor. Boa tarde com Jesus. Amém. No último companheirismo, nós demos início, né, a uma discussão, né? E nós passamos alguns flashes e, graças a Deus, nós fomos muito abençoados. Alguém tem algum destaque do culto passado? Com a mocidade? Amém. Nós vamos continuar de onde nós paramos, que foi no flash do pastor Mauro Cardoso. Irmão, coloca o flash do pastor Mauro novamente. A gente vai repassar para refrescar a mente. Amém. Um homem sentou-se perto de uma mulher num parque. Logo ela disse: aquele menino ali é meu filho, brincando no escorregador. O homem disse: lindo garoto. E ele disse: aquela menina de vestido branco, andando de bicicleta, é minha filha. E logo ele se pôs de pé e disse: hora de irmos, minha filha. Ela disse: só mais 5 minutos, papai. Está bem. Sentou-se e ficou observando sua filha pedalar sua bicicleta. Logo ele a chamou outra vez: vamos, Melissa. Papai, só mais 5 minutos, por favor. Ele disse: está certo. Sentou-se e ficou observando a menina andando de bicicleta. A mulher disse: o senhor parece ser um homem de muita paciência. Ele disse: sabe, é que no ano passado o irmãozinho dela morreu atropelado por um motorista bêbado aqui perto. Eu nunca tinha tempo para ele.
Agora, não quero cometer o mesmo erro com Melissa. Ela acha que mais 5 minutos é importante para ela. Mas eu é que tenho mais 5 minutos para olhar ela brincar. 5 minutos é importante para mim. E às vezes todos nós dizemos: ah, se o tempo voltasse. Muitos pais pensam, né? Ah, se o tempo voltasse. Nem tudo que achamos que é importante é prioritário. Nem tudo que é necessário é indispensável. E há pais que se ocupam tanto que não tem tempo. Acham que 5 minutos é desperdício. E depois vão chorar tarde, né? Aproveite cada minuto com seu esposo, cada minuto com sua esposa, cada minuto com seus filhos. Aproveitem cada minuto com seus pais, filhos. A vida é curta. O profeta diz: estamos na correnteza do tempo. Salomão diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Perdoe rapidamente, abrace lentamente e seja agradecido a Deus. Seja agradecido e aproveite cada minuto da existência da pessoa que você ama. Aproveite cada minuto da existência do seu pastor. E assim por diante. Não esqueçam, estamos na correnteza do tempo. O tempo não para. O profeta fala por que Ezequiel teve que se submeter àquela tortura. Ficar 300 e tantos dias deitado em cima de um tijolo, depois mais 40 dias do outro lado. Por que isso seria necessário? Muitos têm me perguntado, por que tal coisa seria necessária para um homem fazer? É porque esse povo não lê a palavra, e eles não oram. Deste modo, Deus é soberano e Ele envia seu profeta para ser um sinal. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler, e elas não oram, porque elas estão tem outras coisas para fazer, tem outras coisas que são importantes para fazer. E o inimigo se encarrega disso. Elas não podem tirar um tempo para orar. E a Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para esses dias modernos ou para qualquer dia. Por isso não há atmosfera. Coisa difícil de fazer, que nós pastores enfrentamos isto.
A coisa mais difícil de fazer é levar as pessoas a essa atmosfera de adoração, a essa atmosfera de fé, de reverência, de respeito. Aqui está um grande segredo, porque é a reverência, o respeito, o espírito de adoração que promove a atmosfera, e é a atmosfera que traz os milagres. E sob essa atmosfera da qual estamos falando, sob a qual estamos, podemos ver grandes milagres acontecerem nesta noite. Aê. E às vezes quem consegue é mal entendido. É coisa difícil de fazer, ou coisa difícil de fazer é levar as pessoas a essa atmosfera de adoração, de reverência. E oração, o profeta diz, a verdadeira oração não é fechar os olhos e pensando na costura, pensando no modelo do próximo vestido, pensando no gado, nos bois, nos negócios, nos cheques, e fechar os olhos e o celular ali de lado, qualquer coisa para e pega o celular, olha o que é. Não. Oração é entrar em uma atmosfera, na glória de Shekinah. O véu cai sobre suas costas. Você não ouve mais nada, você fica à prova de qualquer ruído. É uma atmosfera. Talvez você não expresse muitas palavras. É entrar onde a vara de Arão entrou e reverdeceu. A reverência, o acordo, o motivo, o lugar é que forma a atmosfera. E é a atmosfera que traz os milagres na igreja, e não só quando nós estamos na igreja, na família, nas pessoas, e na faculdade, no trabalho, onde quer que nós estejamos, essa atmosfera nos acompanha. A Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para esses dias modernos, ou para qualquer dia. Na mensagem do Fundo Clamo Fundo, no filme Fundo Clamo Fundo e outras mensagens, o profeta diz: vocês sabem que eu espero pelo anjo. Eu sou tão incapaz como poderia ser, como qualquer um de vocês. Vocês sabem que eu espero pelo anjo. Em outras palavras, vocês sabem que eu espero pela atmosfera. Eu espero o momento próprio. E em dado momento, ali no fundo, clamo fundo, ele diz assim: agora eu tomo esta audiência sob o meu domínio, para a glória de Deus. A coisa chegou ali naquele momento. E ele, quando ele entrava dentro desta glória, desta atmosfera, todos nós temos essa experiência. Ele tinha tanta segurança. Ele não precisava
fazer uma longa oração diante de problemas desafiadores, como aquele maníaco que ia quebrá-lo todo. Quando ele disse, no fundo, clamo fundo, agora eu tomo cada pessoa aqui nesta audiência sob o meu domínio para a glória de Deus, logo ele começou a falar com as pessoas, dizer, vá em paz, você está curado, você não tem nada. Seu problema é esse. Você está curado, vai embora dando glória a Deus. Vai embora dando graças a Deus, você não tem nada, você está bem. Não precisava fazer uma grande oração. 66 desta mensagem, Deus deseja que o seu povo ore. E quando Israel ficou tão sobrecarregado, chegou uma situação que não suportava mais. O tempo deles havia se cumprido e suas cargas encontravam-se mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. E quando o povo começa a orar, se começamos a orar, esta casa treme sob, note bem, sob um acordo, um só acordo, uma unanimidade, em um espírito, em um lugar, quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Era o tempo da palavra de Deus ser cumprida. Quando começamos a orar, Deus começa a ouvir. Não há uma oração que Ele não ouça. Só que se Ele fosse nos dar tudo o que nós pedimos, no tempo que nós queremos, na hora que nós queremos, nós nunca alcançaríamos a fé perfeita. Nunca saberíamos o que é paciência. Mas que Ele ouve, Ele ouve. Amém. Eu peço perdão, pareceu meio longo, né, o vídeo. Foi o mais longo que eu cortei, foi o mais longo que ficou, foi esse. Mas é tanto alimento que eu não consegui cortar mais. E eu separei um destaque. O principal destaque dessa pregação, para mim, foi: nem tudo o que é necessário é indispensável. Às vezes, nós corremos atrás de muitas coisas. Nós passamos o dia na correria, nós temos universidade, temos trabalho, nós temos provas, concursos, temos Enem como objetivo. Mas, às vezes nós esquecemos que, em primeiro lugar, vêm as coisas de Deus e as demais coisas são acrescentadas. É isso que é saber o que é indispensável e o que é prioridade. Alguém tem mais um destaque? Pode ser do encontro inteiro. Irmão Lídio? Esse que tu falou também eu já tinha notado, né? E o outro também que é muito parecido, só fez trocar o sinônimo. Mas ele fala o seguinte aqui: perdoe rapidamente, abrace lentamente e seja mais agradecido a Deus. Eu também anotei isso. E se a gente observar, ontem o pastor Sebastião falou disso.
ser agradecido. Tem até aqui, só um momento. Os destaques de ontem, da pregação de ontem, alguém tem isso? Ser agradecido? Ele usa esse termo. Deve ter se perdido. Mas, ele disse que o cordeiro, ele falou sobre o cordeiro e a pomba. E ele disse que a pomba é agradecida, o cordeiro é agradecido. Ele é manso. Nós somos agradecidos até pela falha do nosso companheiro. É isso que eu estava tentando lembrar. Outro destaque. Oração é entrar em uma atmosfera. É entrar onde a vara de Arão entrou e reverdeceu. E a atmosfera traz o milagre. O encontro foi muito baseado nessa palavra atmosfera. Hoje eu estou até menos sorridente, né? É porque hoje parece que eu estou mais nervoso hoje. Estou mais nervoso. Vou pedir a ajuda de vocês, irmãos. Amém? Me ajudem em oração. Todos os pecados estão sobre o sangue, em perfeita adoração. Quando nós entramos numa atmosfera, é como eu acredito que foi o pastor Mauro diz, o inimigo tenta nos derrubar. E ele usa, como o pastor Lázaro disse, ele usa todos os cartuchos que ele tem para derrubar o eleito. Mas ele não consegue, porque o eleito não pode ser enganado. Não é verdade? E como eu disse, ele disse mais, o diabo, ele vê nossos pecados, mas Deus não consegue enxergar nossos pecados. Irmão Lídio, eu estou falando só de destaques, não está vindo nada de mim, irmãos. Só dar uma ênfase à frase aí que tu falou. Nem tudo que é importante é prioritário. Se a gente for parar para pensar mais um pouco, existe tanta coisa na vida da gente que é importante, né? Estudar é importante, trabalhar é importante. Eu me lembro que já tive várias chances de estudar à noite. Até mesmo curso que poderia me trazer retorno financeiro. Mas eu optei por estudar pela manhã, né? Até sacrificando outras coisas, para não poder faltar os cultos à noite, né? Então, essa frase aqui mexeu comigo também, né, nesse caso. Que se a gente for parar para pensar, faltar um culto durante a semana ou deixar de vir, às vezes você vem uma vez, vem só duas, daqui a pouco só vem uma vez no mês. Daqui a pouco não vem mais, né? Então, eu acho importante isso daí, né? Eu passei, acho que 1 ano trabalhando à noite e estudando à noite. Eu achei tão ruim que a gente esfria também, né? A gente quer queira ou não, isso acaba mexendo com a gente. Bom, Abel, só um minuto. Agora vamos aproveitar aí um pouquinho do que a gente já viu e vamos tentar focar um ponto. Né? Como o senhor falou aí, atmosfera. Bom, o que vocês entendem por isso? Qual é o sentido disso aí? Em relação ao que nós estamos ouvindo. Atmosfera quer dizer o quê? Vamos lá, as meninas aí. Quando vocês ouvem dizer a mulher é uma geradora de atmosfera. Você é responsável pela atmosfera. A igreja é responsável pela atmosfera. Nesse momento, vocês são responsáveis.
pela atmosfera aqui. Então, o que é que vocês entendem disso, atmosfera? Nós estamos falando sobre isso. O que é que isso significa dizer? O que é que vocês captaram disso aí? Então vamos lá, aqui do lado das meninas. Uma representante. Hã? Vamos lá, Isabel, você é representante também, ó. Eu não sei realmente explicar assim a atmosfera, mas eu acho que é você que cria a situação. De acordo do modo que você for agir, vai criar a atmosfera. Eu sinceramente não sei explicar muito bem, mas dependendo das suas ações, vai criar um clima, uma atmosfera. Bateu ali. O que é clima? Ou melhor, o que é atmosfera? É clima, certo? É aquele clima de frescor que você cria quando você deixa exalar de você sintomas de Deus. Vamos expressar dessa maneira. Se você expressa uma coisa ruim, ira, ódio, contenda, malignidade, se você expressa isso, você vai criar uma atmosfera, você vai criar um clima hostil, certo? E todo o ambiente que estiver ao seu redor vai ser atingido por aquela atmosfera, por aquele clima. Agora, quando você transmite um clima, uma atmosfera de doçura, de paz, de tranquilidade, de amor, um abismo chama outro abismo. Então, se você faz com que o ambiente no qual você está reine respeito, consideração, né? Louvor, atitudes que chamem a Deus em cena, aí você criou uma atmosfera, um clima que dá prazer estar nele. Então a atmosfera é clima. É isso que é a atmosfera. Então lógico que existem, dentro da sinonimia existem muitas palavras que nós poderíamos colocar, mas você bateu certo. Clima é aquilo que você cria ao seu redor. Ou você cria um clima de fogo, de pavor, de terror, de horror, ou você cria um clima de amor, paz, longanimidade e etc. É isso. Mais alguém? Acrescentar mais alguma coisa? Porque o interessante é isso. O que é que vocês estão absorvendo, entendendo? Né? Porque se nós ficarmos falando sobre as coisas e não houver uma compreensão do que realmente estamos apontando, aí a gente não atingiu o alvo. Não é? Então, a atmosfera. O pastor Mauro comentou que você tem que estar em atmosfera para orar também. E quer dizer, para você estar em atmosfera, você tem que estar em oração. Entendeu? E eu lembrei daquele momento que o irmão Brano enfrentou o touro de frente. Ele ficou manso, porque o irmão Brano andava em oração. E eu lembrei também do que eu falei domingo passado, se vocês lembram. O pastor Joaquim, ele viu o dia a dia do irmão Brana e ele não se achou à altura. Eu acho que quando eu vou falar de mim. Quando eu estou em oração, em jejum e oração, nós ficamos mansos, porque nós ficamos humildes. E eu acho que é isso que é andar em atmosfera, ter um clima humilde. Você não querer desafiar
o inimigo. Você esperar. Confiar que você não pode, mas Deus pode. Amém? Eu acho que é isso. Boa tarde com Jesus. O que eu tenho por entender nessa palavra, a atmosfera, ela vem acompanhando a gente no nosso dia a dia. Quando a gente vai dormir, a gente acorda, a gente é acompanhado por essa atmosfera, né? Então, assim, a atmosfera, quer seja ela boa ou ruim, você é quem cria ela. É aquilo que foi falado ontem pelo pastor Machado, né? Aquela pessoa que ela é arrogante, que ela é cabeça quente, né? Isso, temperamental. Então, a tendência dela é criar uma atmosfera pesada, aquele clima ruim, né? Como o pastor falou, né? Atmosfera é clima. Então é isso. Se você vive em oração, se você vive buscando a Deus, com certeza você vai trazer uma atmosfera boa, uma atmosfera tranquila. Isso vai contagiar quem está perto de você, né? Então é isso aí. Amém. Ó, aí já ligou uma outra coisa: contagiar quem está perto de você. A atmosfera, o clima, você cria e contagia ou é contagiado. Então, todo momento vai haver duas forças. Uma é a atmosfera que você está produzindo, está carregando. E a outra é a atmosfera que está a teu redor. Ou você vai contagiar aquela pessoa, ou você vai ser contagiado por ela. Ou você vai trazer aquela pessoa para a sua atmosfera, ou você vai entrar na atmosfera dela. Pastor Gilson, uma observaçãozinha aí, participação do senhor conosco. Bem, o nosso profeta, ele nos ensina que nós somos criadores de atmosfera. Nós somos pequenos criadores, somos deuses também. E tudo que você faz, tudo que você fala e como você age, vai estar criando isso que vai estar em volta de você. Porque as Escrituras nos dizem, porque a luz não pode ter comunhão com as trevas. Sabe por quê? Porque são atmosferas diferentes. Uma repele a outra. E o profeta diz que se um homem correto se envolve com uma pessoa errada, ou aquela pessoa errada vai passar a ser correto, ou então aquele homem correto vai passar a ser errado. Por quê? Por causa da atmosfera que cada um gera. As meninas, alguém aí vai cantar? Hã? Isso faz parte também, né? Não? Vamos lá. 2, 3, 4. É a atmosfera, né? Uma contagia a outra. Se cada vez uma vai encolhendo, vão ficando mais caladas ainda. Vamos? Ó, a irmã Agnes já contagiou a irmã. Muito bem, irmãos. Olha só. Enquanto as irmãs preparam ali o hino, né? Eu quero passar para vocês aqui esse destaquezinho aqui, ó. A união invisível da noiva de Cristo. 42. E agora, hoje, enquanto nós vemos a igreja natural em seu evangelho intelectual, apartando-se mais e mais da palavra, no evangelho social, encontramos que a mulher do mundo nas ruas, membros das tais, estão se comportando na mesma atmosfera.
você não as pode reconhecer. Elas têm perdido todo o sentido da decência comum. As pessoas o têm. E essa é a forma que a igreja o tem perdido. E a podem ver caminhando diretamente ao concílio ecumênico, tão certo como qualquer coisa no mundo. E diretamente a Roma, tão forte como pode ir. Vem? Porque está profetizado e aí está ela. Esse é o seu comportamento. Então, quanto mais envolvimento, quanto mais aproximação, não é? Com a atmosfera do evangelho social, tem que ser social, tem que ser bem aceito, tem que compartilhar até onde? Se você se deixa envolver pela atmosfera do outro, você vai se tornar o que ele é, o que ela é. E aí, nós estamos ligando tudo, né? O que vimos do encontro e o que vimos ontem, tudo está relacionado ainda. Então, já, irmãs? Isso, vamos ouvir aqui um hino com... Como é o nome do grupo mesmo? Como é o nome do grupo? Ah, o Quinteto Shalom. Pode encostar aqui.
Amém. Salva de palmas para Jesus. Muito bem. Novos talentos, né? Maravilha. Muito bem, gente. Então vamos agora a um outro ponto importante e necessário. Então o irmão Lídio já falou aqui alguma coisa. Agora nós vamos ouvir aqui do lado das irmãs. Importante. O que é importante e prioritário? Eu anotei um destaque de sexta-feira do pastor Lázaro Pérez, que ele fala que Deus nos equipou com tudo. Ele nos equipou com várias mensagens, com a Bíblia, com vários até vídeos no YouTube pregando pastores. E não damos valor a isso. Isso que eu achei mais atenção, isso que me tocou, e eu estou querendo mais dele. Querendo ser melhor. Amém, amém. Então, é isso. Nós temos meio. Deus tem provido para nós. E o que Deus quer é isso. É que a sua alma deseje isso. Né? Deseje isso. Que isso seja uma prioridade. Né? Você reconhecer aonde você está. Se você reconhece onde você está, você pode tomar uma atitude. Eu estou muito distante, eu vou me aproximar. Eu estou perto, eu vou me aproximar mais ainda. E muitas coisas surgirão, como foi dito, que são necessárias. São importantes. Mas dentro da importância tem o que é prioridade. É a mesma coisa. Qual é a diferença de urgência e emergência? Tem diferença? Vocês acham que tem diferença? Urgência e emergência. Tem diferença ou não? Hã? As estudantes. Qual a diferença aí? Quem pode falar? O irmão levantou aqui para falar, foi, irmão? Hã? Rapaz, estou puxando só para lá, não é possível. O lado de cá tem que... Levantou aí, eu disse, aí, é homem de coragem agora. Estava nem pedindo. Não, a respeito de urgência e emergência, vale a gente expressar o que pensa. Por exemplo, urgência é um caso que deve ser feito agora. E emergência é uma situação que tem que ser feito. Com urgência também, mas pode ser feito a mais longo prazo. Eu acho que urgência é mais breve. Urgência tem que ser feito, mas num período mais esticado. Vamos lá, vamos continuar. E aqui do lado das irmãs aqui? Hã? Tem diferença? Qual é a diferença? O que você acha? Nós estamos aí, né? É importante e é prioridade. Pois não, irmã? Pode falar. Não, a urgência tem que ser feito, certo? Só que a emergência é mais emergente, ou seja, chegou, tem que fazer logo, imediato. Entendeu? Pronto. E urgência pode aguardar alguns minutos, certo? Mas a emergência não pode aguardar nada, tem que ser imediato. Muito bem, então o irmão só inverteu. Entendeu, irmão? Só inverteu. Urgência é uma coisa que você tem que fazer. Emergência, você não pode esperar para fazer, você tem que fazer agora. Então você está, por exemplo, está no hospital, tem que ser cirurgiado.
Mas não é só você, tem outro ali. Então ele vai avaliar. Esse aqui tem que fazer, mas ele pode esperar um pouquinho, porque esse outro não pode esperar. O outro é emergência. Se não fizer agora, morre. E isso. Sinal que o senhor falou assim, não vamos tocar no assunto de importância. Aí o senhor está dando a resposta já. Um é importante, mas o outro é prioritário. Isso. Então, você vai ver. Todas as coisas que para nós nos servem, tanto na vida natural como na espiritual, você tem que avaliar o que é importante. Muitas coisas são importantes, mas dentro das importantes você tem que ver o que é prioridade, o que você tem que dar uma atenção maior, o que você tem que buscar mais. Isso não quer dizer que você vai deixar as outras, né? Vocês estão estudando. Isso é importante, né? Diante da situação que nós estamos, isso é necessário. Tem que estudar. Principalmente os rapazes. Tem que estudar para valer mesmo, irmão. Entendeu? Tem que correr atrás, que as irmãs estão botando quente, vocês têm que correr atrás. Isso é importante. Agora, isso não pode ser o mais importante. Por quê? Porque se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você perdeu. Então tem uma coisa que é prioridade. E eu quero que vocês falem mais sobre isso. Vocês mesmos. Irmão Carlos, o pastor Mauro, ele disse exatamente assim: a igreja é prioridade. E eu compreendi assim, que o companheirismo é uma prioridade. Nós estarmos com os irmãos, dividindo a atmosfera, compartilhando o nosso clima de amor, de amizade, nós acabamos... Isso é a prioridade de um cristão, né? É isso. Pastor Machado. Bom, é um pouco complicado, não é? Porque quando a irmã lá disse, ela falou também ao contrário do que o senhor falou. O senhor colocou a emergência acima da urgência, certo? Emergência é o fator que surge muito dentro do imprevisto. Não pode ser deixado para depois. É agora ou então nunca. É esse que é a prioridade, né? A urgência já é um caso mais... Tem que ser feito, tem que ser atendido, mas às vezes conta com 5 minutos ou 10 minutos de espera, que pode ser esperado, né? A emergência não tem como, você tem que fazer, ou então passou da hora. Então esse tem que ser atendido acima de toda e qualquer possibilidade. Você tem que se expor. Eu estava vendo o caso de um médico, um doutor, que vinha pela estrada no carro junto com a esposa e um caminhão-tanque tombou cheio de combustível. E aquele tanque tombou e veio varrendo a estrada fora e desceu dentro de uma vala e estavam lá tentando ajudar o rapaz e houve uma explosão, pegou fogo. E o rapaz
preso nas ferragens, pegou a filha e o médico chegou na hora, o homem chegou na hora. E ele entregou rápido a criança. E o fogo veio em torno daquele homem, daquele doutor. E ele saiu correndo com a menina no braço e foi bolando com ela para o capim afora no pasto, até que ele conseguiu colocar ela num lugar seguro e correu para um local onde tinha uma água e conseguiu apagar o fogo da roupa dele. Então, aquele fato ali era uma emergência. Ou ele fazia aquilo, ou tinha morrido tudo. O pai e a mãe da criança que estavam juntos morreram carbonizados, queimados. Mas aquela criança foi salva. Por quê? Porque aquele homem atendeu aquela emergência, né? Ele arriscou a vida, ele expôs a vida, indo até aquelas chamas, entrou na chama, ele saiu correndo de dentro das chamas, em uma câmera que tinha lá num determinado lugar, filmou o acontecimento, filmou ele saindo de dentro da chama com a criança no braço. A criança não teve nem um tostadinho, não queimou nada a ele ainda ficou meio sapecado, mas também, graças a Deus, não queimou. Mas o pai e a mãe da criança morreram. Então, isso forma uma emergência, né? Tem, ou eu faço, ou aquilo ali acaba. Então, é isso aí. Agora, um fator que também o pastor Mauro falou, por exemplo, fala sobre a atmosfera também. Aquele pai, por exemplo, quando a sua filha pediu para ele, papai, 5 minutos. Ele deu, ela andou 5 minutos. E quando foi, vamos embora agora, filha. Ela falou, papai, só mais 5 minutos. E ele estava sendo observado ali. Né? Aquilo ali é super importante. Aquilo ali, numa família, numa casa onde tem filhos, pai, filhos, às vezes nós pais nos tornamos ditadores dentro de casa. Aquele menino, aquela menina, aquele rapaz, aquela moça não tem direito de falar nada. Nós nos tornamos ditadores. Nós precisamos saber que nós podemos conseguir tudo com nossos filhos, no diálogo, na amizade, no conselho, certo? Agora, aquele pobre pai teve que sofrer uma experiência para aprender aquilo que ele estava fazendo lá. Quando a mulher disse para ele assim, ó, eu vejo que o senhor é muito paciente. Eu gostei de ver o senhor deixar essa menina aproveitar seus 5 minutos. Ele disse, não, quem está aproveitando os 5 minutos sou eu. É eu que estou aproveitando os 5 minutos. Por quê? Porque eu poderia estar vendo o meu filho aqui agora. Mas eu não o suportei, eu não esperei os 5 minutos, e nós saímos daqui, e chegando ali à frente, um motorista bêbado veio, o atropelou e o matou. Se eu tivesse dado os 5 minutos dele aqui aquele dia, eu teria aqui. Então, aprender com a experiência é dolorido, sempre é doído. Nós precisamos aprender pela amizade, pela sujeição, pela submissão, porque às vezes nós nos tornamos ditadores. Às vezes aquele pai, aquela mãe se torna um ditador, às vezes aquele filho, aquela filha se torna um ditador, é assim, ou então eu vou arrebentar. E depois as consequências vêm e às vezes elas são irreversíveis, como o caso que o pastor Mauro citou. É um caso irreversível, não tinha como, ele vê o filho, então ele queria agora aproveitar os 5 minutos com a filhinha. Eu quero vê-la, é eu que estou aproveitando os 5 minutos. Então aquela experiência ali foi tremenda, né? Então, ela traz mensagens para nós. Se aquele marido soubesse aproveitar
aquele lar seria diferente. Se aquela mulher soubesse aproveitar, aquele lar seria diferente. Então, aquilo que nós falamos lá ontem, é aquilo que nós falamos. Então, a pomba e o cordeiro têm que estar ali. Se não tiver, não funciona, nada funciona. É como disse o irmão Branham, a pomba não teria como vir e descer sobre um lobo. Ela só podia vir e descer sobre um cordeiro. Por quê? Porque as suas naturezas eram idênticas, eram iguais. Agora, é triste num lar, numa família, quando aquele marido não sabe discernir isso, não sabe criar ou aproveitar aquela atmosfera que às vezes aquela mulher está criando ali. O irmão Branham fala sobre aquela mulher do presunto. Ora, gente, aquele homem chegou ali para fazer um teste. Ele sabia quem ela era. Por que ele sabia quem ela era? É porque ela a tinha sempre ao seu redor. Mesmo diante daquelas circunstâncias, ela tinha sempre ao seu redor uma atmosfera que provava para aquele marido bêbado, cachaceiro, quem sabe mulherento, que ela era uma cristã. Certo? E aquela atmosfera acompanhou aquele homem até o bar. Ele estava lá naquele bar, naquele ambiente, mas a atmosfera que ele levou da casa dele esboçou nele aquela reação. Quando estavam falando, não tem mais isso não existe, isso é utopia, isso é imaginação, isso não tem mais, não existe. Ele disse, ainda tem. Eu posso ver ele dando um murro na mesa, isso ainda existe, isso ainda tem. Ah, tem não. Ele falou, eu posso provar. Ele tinha confiança naquela atmosfera que ele tinha sempre vivido nela, né? E foi lá, chegou lá e fez tudo o que fez, e a atmosfera estava de pé. Quando terminou a coisa, que eles saíram ali para fora, que eles ouviram ela cantar lá, levaria Jesus sua cruz sozinho? Porventura não levaria também eu a minha? Esfera. E aí vai, aí tem não sei quantas esferas aí para cima, certo? Então, esses gases é que formam a vida que nós vivemos aqui, né? Nós respiramos, inalamos e etc. Isso é atmosfera, que também pode ser dito clima. Clima quente ou frio, doce ou amargo, bênção ou maldição, céu ou inferno. Isso é atmosfera. É o que às vezes nós geramos ao nosso redor. Quando geramos uma atmosfera saudável, ela vai produzir suavidade, ela vai produzir carinho, ela vai produzir sorrisos, contentamento, satisfação. É isso que a atmosfera dócil, boa, vai criar. Cria um clima saudável. É tão bom quando você está ali fora queimando, às vezes a atmosfera externa está fervendo, que você entra dentro de um salão assim e está tudo condicionado. Você respira profundo, não é? É a atmosfera. É a mesma coisa daquilo que nós fazemos. Às vezes a nossa atmosfera está quente, está causticante, está fatigante, ela está judiando. E se nós temos aquele espírito daquela pomba em nós, nós vamos cair em nós e vamos então mudar nossa atitude na mesma hora. Quando um não quer, dois não brigam. Se aquele homem fere aquela mulher
e ela não quer, ela faz como a mulher do presunto. Deixa ele para lá. Fazer o quê? Quando ele entrou com os companheiros, tudo fingindo de bêbado, ela tinha uma atmosfera. Ô, querido, você chegou, são meus amigos, nós queremos comer. Pois não, nós vamos fazer. O que vocês querem aqui? Faz aí, aquilo de sempre. Falando daquela forma, aquilo não alterou ela. Ela não se deixou levar por aquela atmosfera deles, porque ela tinha uma melhor. Nós podemos, às vezes, nos conciliar com uma atmosfera tensa, ruim. Nós podemos fazer isso. Quando nós temos o espírito da pomba. Vamos ter paciência. Certo? Tenha paciência com seu marido, tenha paciência com sua mulher, tenha paciência com seu pai, com sua mãe, tenha paciência com seu filho, com sua filha. Vamos ser amigos, ao invés de ditadores, impositores. É isso que nós precisamos. Bom, Tiago. Eu, pastor, a gente falando sobre a atmosfera, né? Então, eu lembrei de um fato que me aconteceu no trabalho. Um colega meu, a gente falando, né, sobre igreja, e ele perguntando, rapaz, por que tu anda desse jeito? Não anda de calção, tu não anda de bermuda, né? Só anda todo empacotado. Eu, não, rapaz, eu me sinto bem assim. Aí ele começou a me questionar, me fazer perguntas sobre sobre a igreja, né? Aí ele perguntando como era que as moças se portavam. Rapaz, se veste de longo, não corta o cabelo. Rapaz, mas ainda existe isso? Existe sim. Eu posso lhe provar. Você pode fazer uma visita para a gente lá. Aí ele veio, visitou a gente aqui. E inclusive ele até falou sobre os nossos hinos, os hinos que são cantados. Ele, rapaz, traz aquela paz na alma da gente. A gente se sente diferente, a gente não encontra mais em lugar nenhum isso aí, não. Então, a gente deve valorizar isso que a gente tem, porque a gente não encontra isso aqui em lugar nenhum. A gente tem que valorizar a cada dia. Então, essa é a atmosfera que a gente leva no trabalho, na escola. Então, ele se sentiu bem, até a mãe dele, né? Eles são vizinhos da irmã Tânia, lá no Mocambinho. Inclusive, ele até assiste os cultos, de vez em quando ele assiste, o irmão Felipe. E eu continuo convidando ele, né? Ele gostou muito da atmosfera aqui da igreja, dos hinos. Ele viu que a coisa realmente é boa. Amém. Amém. E aqui, irmão, pastor, o irmão Carlos, doutora irmã Jusilene, né, mandou aqui um parágrafo falando de atmosfera. Ela diz aqui, dedico esse parágrafo falando de atmosfera. Mensagem Fé Perfeita, parágrafo 78. Porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu num mundo de atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita de cristão, o que somos, seríamos então como místicos aos do mundo. Criar a atmosfera daquela irmã, o que ela era? Uma mística. É uma pessoa que ela fugia do padrão de pensamento do mundo. Um místico, um louco, um débil mental, é o que nós somos chamados. Quando criamos a atmosfera, vivemos. O que é criar? É viver esta atmosfera. Quando você vive essa atmosfera, ela exala de você. E ela tem que contagiar alguém. Né? Então, às vezes a pessoa está ali fora, está lá fora, às vezes ela não está nem aqui dentro, mas ela conhece isso e começa a falar para alguém. Ontem eu estava olhando, ou foi hoje na escola dominical, estava vendo ali
o irmão, como é que é o nome dele? Nonato, né? O Nonato, lá do Dirceu. Ele é Nonato mesmo, né? Ah, vendo ele ali. Quem que foi que fez ele vir aqui? É alguém que não estava nem aqui. Ele não estava nem aqui. Mas ele tinha dentro dele, ainda existente, tem que ser agradecido, essa atmosfera. E ele começou a falar dela para aquela família, e hoje a família está aqui. Né? Deus possa recompensar aquele companheiro, aquele irmão, por aquilo. Foi um bom trabalho que fez. Amém. Então, perdão, o pastor Sebastião estava falando sobre criar atmosfera, né? E eu lembrei que o pastor Gerald, ele falou, será que reconhecemos que somos criadores de atmosfera? Será que reconhecemos que somos filhos e filhas do Criador? Aí ele deu o exemplo do quente e do frio que o pastor Sebastião falou. Que ele disse que na casa do irmão Brana estava tendo uma confusão, né? E a atmosfera que o irmão Brana estava carregando conseguiu acalmar a confusão que estava ocorrendo na casa dele, que era o quê? Os filhos estavam brigando, discutindo, o menor estava batendo, e a esposa não sabia o que fazer, tanto que ela disse que estava quase ficando louca. E ele começou a orar por ela, e ele acalmou a esposa. Entendeu? A atmosfera que ele criava conseguiu superar aquela confusão. Conseguiu superar aquele calor. Aquela mansidão conseguiu superar a confusão. A irmã ali, a irmã Cristiane. Irmão, a última vez que eu assisti um culto em uma determinada denominação, um pastor ele estava com uma campainha no púlpito pedindo para os irmãos fazerem silêncio. Foi a última vez que eu fui nessa denominação, porque eu sabia que o Espírito Santo não podia estar lá, né? Sem ordem, aquela bagunça, crianças chorando, mãe passando na frente. E quando eu entrei aqui a primeira vez em uma escola dominical, cheguei cedo, aí sentei ali na frente, mas senti uma paz muito diferente. Aí eu pensei, não, é porque o culto ainda não começou, depois vai começar o barulho, né? Aí, quando foi 8 horas, eu olhei para trás, a igreja já estava cheia. Alguns irmãos lendo a Bíblia, outros lendo a mensagem, mas eu senti, disse, não, essa atmosfera aqui é diferente. Por quê? Porque aqui tem ordem. Aí eu sei que isso mexe com muita gente, tem salvado também muita gente. É a ordem da igreja. Amém. Que é atmosfera, né? E que é gerada por nós mesmos. Somos nós mesmos. Importante, irmãs, as moças aí, o que é importante? O que vocês estão aqui? É importante? Hã? Não tinha nada mais importante que você está fazendo, não? Vamos ver aí. Será que não tinha nada mais importante que você está fazendo nessa hora do que está aqui? Hã? É importante estar aqui? Está sendo bom estar aqui? Sim, cada vez mais aprendendo mais, Senhor, cada vez sentindo mais agradecido por estar aqui. Amém. Aí. Fala, irmã, pode falar. É bom estar aqui, né, com os irmãos, com esse companheirismo, é muito bom. Eu gosto muito de estar aqui com os irmãos, com o pastor, é muito bom, tem uma atmosfera muito boa. Amém. Inclusive, pastor, vou aproveitar, deve ter outras igrejas, né, em conexão conosco. Já me chegou uma solicitação de fazer um companheirismo com jovens daqui da região. Eu digo, bom, isso
Isso é plano e projeto. Eu não gosto muito de falar. Por quê? Porque quando a gente fala muito, às vezes o inimigo toma parte no assunto, interfere. Então, mas é um sonho, eu tenho isso no coração, e nós ainda vamos fazer um companheirismo regional só com os jovens. Vai ser um encontro de jovens. Então, isso gera comunicação, isso produz desinibição, entendeu? A perda, a libertação de complexos, porque, infelizmente, meu Deus do céu, nosso povo é todo complexado, cheio de minhocas. Isso precisa acabar. Isso precisa ser removido de cada um de nós. Nós precisamos ser livres, nós precisamos aprender a saber falar na hora que for preciso. Foi solicitado, bom dia, irmãos, Deus lhes abençoe. Eu não tenho mais nada, mas eu desejo bênçãos para nós. Isso é participação, isso é ajuda. Às vezes um pequeno choque desse gera um assunto que vai durar um mês para frente. A atmosfera, por exemplo, é um assunto que ele é infinito. Nós poderíamos compilar aqui. Esse dia eu estava olhando, eu tenho aqui um pensamento para falar sobre a atmosfera, certo? Eu estava procurando aonde é que o irmão Branham tinha falado, porque eu tinha lido aquilo. O irmão Gerald lá falou sobre ela, sobre aquele assunto do irmão Branham. Chegou lá na casa dele, os meninos estavam se arranhando ali num canto, ela estava nervosa, derrubando as panelas, derrubando tudo, quebrando copo, ela estava passando por dificuldades, né? E os meninos estavam tudo brigando, arranhando um ao outro, ninguém tinha harmonia um com o outro. O irmão Branham chegou, quando ele viu o ambiente, ele ficou, a atmosfera, né? Quando ele olhou para aquela atmosfera, os meninos brigando ali, ela nervosa, derrubando os pratos, derrubando as coisas, ele falou assim, eu preciso mudar esse quadro, eu preciso mudar essa atmosfera aqui. Ele chegou nela e disse, querida, eu vinha passando ali na rua, na porta de um comércio, eu vi ali, querida, um tecido que daria um vestido excelente para você. E você não gostaria que nós fôssemos lá para poder dar uma olhada naquele negócio lá? Ela quis espalhar assim, mas passou um pouquinho, ela começou a amolecer e daqui um pouquinho eles foram lá, né? Ver aquele assunto, tratar daquele assunto. Chamou ele, as crianças deram uma saidinha. Quando retornou, os meninos já não estavam mais brigando, os pratos não estavam mais caindo, a atmosfera não estava mais daquele jeito. Então, aí eu estava lutando para ver se eu achava aquela mensagem, mas não consegui. Depois eu fui ver que é uma tradução dos créditos da Bíblia e que nós não temos a mensagem. Amém. Ó, vocês estão vendo aí, os rapazes? O que é importante? Né? É importante você observar, discernir, né? Que tipo de atmosfera está ali. Você tem que discernir. E em relação, quando entra aí, ó, família, aí já entra tudo isso. Importante e prioridade. Naquela hora, veja só, esse vestido era tão importante assim? Para elas é, né? Vocês gostam de tecido? De vestido? O vestido novo, né? Mangadeira, não posso passar perto de uma loja que vende tecido, não, que é... Ô, dor no bolso, pastor. Doido na hora, porque não tem jeito. E aí que são duas, olha aí, ó. Agora eu tenho que dar um conselho, viu? Evitem a compulsão. Nós precisamos falar um pouquinho sobre compulsão. Isso, tem que falar, pastor. Isso entendeu? Aí é importante. Porque a compulsividade mata. São excessos.
É pecado, viu, irmã Gardene? Hã? Às vezes tem 100 lá dentro do guarda-roupa, mas quer mais um. Meu Deus do céu. Quer mais um. Eu conheço essa história. Você conhece, né? Conheço. Eita, viu? Vocês, candidatos, jovens candidatos, prepare. Viu? Ainda mais se a irmã souber costurar. Já sabe me costurar aí? Hã? Aí dói mais, meu filho, porque vai pagar a costureira, viu? E eu tô livre desse aí, viu? Ela mesmo faz. Mas é isso, mas é importante. E o tempo acabou, é importante. Oh, meu Deus. Carlos, aqui estão conosco aqui nessa tarde, né? Os jovens de Chapadinha, o comandante lá, Paulo Sérgio, está conosco. E São Domingos, irmão Gelson, Deus te abençoe, irmão Gelson. Deus abençoe essa moçada aí, viu? Fala para essa irmã, né? Não vou falar o nome dela, não vou falar o nome da irmã Edilene, né? Então, lá tem Edilene, Lausiane, mas Lausiane é casada, a outra não. E lá em João Pessoa, um bando de moça bonita também. Deus abençoe João Pessoa. Deus abençoe a vocês todos aí, não é? Então agora nós temos que dobrar a língua, né? Agora é pastor Roberval. Graças a Deus, né? Deus abençoe a vocês. E Piripiri, Deus abençoe aos irmãos em Piripiri. Muito obrigado pela companhia de vocês. Irmão Denilson em família, lá em Manaus. Irmão Diego, Alessandra, Dayana, Evelyn, Samuel, né? Lá no João Pessoa, que é a igreja de João Pessoa. Pastor José Sandro, né? Pastor Roberval também agora, né? Então, irmão Zé Wilson, lá em Valença. 9 não identificados. Todos vocês podem participar conosco através do WhatsApp, né? WhatsApp ou SMS 8699-421-6699. Esse é o nosso número, está aí na tela, vocês podem compilar ou copiar, né? E participar conosco. Aqui, ó, a doutora Juscelene mandou um parágrafo da mensagem Fé Perfeita. Dedico ele a vocês, ela dedicou a nós todos, e você está na conexão, então é o parágrafo 78 da mensagem A Fé Perfeita. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, principalmente os jovens, vamos orar, né? Gerar essa boa atmosfera para que Deus possa nos conceder em breve ter um grande companheirismo, né? E assim continuarmos. Moabel, continua vendo aí mais alguns destaques. Eu acredito que estamos numa direção muito boa. Isso. Então isso é muito bom para nós, irmãos. Nós aproveitarmos o máximo, cada vez mais, do alimento que está chegando para nós. Depois do pastor Mauro, foi o pastor Eders. O pastor Eders foi antes. Ele foi terça-feira. Ou não, quarta-feira. Né? Amém, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Pastor Gilson faz uma oração encerrando para a gente. Vamos neste momento. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças neste momento. Vamos agradecer a Deus. Pai amado e Deus glorioso, somos gratos a Ti, ó Pai, por este bom momento que estamos tendo aqui, ó Pai. Sabemos que isto gera uma atmosfera celestial, ó Pai.
Ó Deus, isto procede do coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Esta atmosfera, ó Deus, e que isso possa envolver a muitos, ó Pai. Ó Deus eterno, é como o amor divino, ó Pai. Quando ele é projetado, a graça, Pai, ela toma lugar, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que isso possa ser, Pai, ó Deus, predominante, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos estar sempre levando essa atmosfera boa, Pai, celestial a quem nos vê, ó Pai. Que possamos ser bênção para os nossos irmãos, ó Deus. Ó Deus, e continue abençoando nossos jovens aqui, ó Pai. Moças, rapazes, ó Pai. Que eles possam viver isso, ó Pai. Viver a Tua palavra, ó Deus. Que é isto que os separa deste mundo, ó Pai. Ó Deus, te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Opresso eu me sinto sob um peso esmagador. É Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, traz-me paz interior. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor